Melhor 2 do que 1, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Além disso, se 2 se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Não está, né? Aqui acrescenta ainda mais, olha. Também alguém pode vencer a um que está só, mas 2 juntos podem resistir ao agressor. E um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Então aqui foi bem claro, 2 unem as forças. Isso aí ajuda. É o contrário de disputar ali, né? O casal não deve fazer como um cabo de guerra, né? Aquela jogo, aquela brincadeira que tem, que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, anulam-se as forças ali, e às vezes uma coisa simples tem um desgaste muito grande. Precisam unir forças, aí é diferente. Um vai ajudar ao outro. Foi o que mencionou aqui. Né? Se um cair, o outro vai para o lado, para apoiar. E nós temos uma publicação, a Sentinela, de 15 de maio de 2013, que comentando esse texto, melhor 2 do que 1, porque o outro pode ajudar, ali fala assim, ó: qualquer felicidade na vida se multiplica, então vai ter mais alegria. E qualquer dor se reduz à metade quando as compartilham com ela. Aqui um marido, falando a respeito do apoio que ele contava com a sua esposa. Isso é muito importante. E o cordão tríplice? Nós sabemos que esse cordão tríplice, ele é inquebrantável. Vem a ser o nosso Criador, quando o casal inclui Jeová no seu casamento. Como é que um casal faz isso? Como é que você, César e Carol, podem incluir Jeová, tornando ele ali inquebrantável? Por orar Jeová, orarem juntos como casal, todo dia, todo momento que for necessário, por seguir as orientações que Jeová, ele nos dá, por meio da sua palavra, por meio da sua organização. Não pensar em ideias pessoais, né? Eu acho que eu prefiro, não. Nós somos dedicados a Jeová, somos um casal dedicado. E reconhecemos que as orientações de Jeová, elas são justas, amorosas e sábias. Jeová, ele se preocupa, ele ama as famílias, ele dá conselhos para os casais. Vocês vão incluir Jeová no casamento quando nas decisões mais difíceis da vida que vocês tiverem, procurarem pensar naquilo que Jeová orienta, não é o que eu acho. Se Jeová lhe diz que o marido deve agir dessa maneira, ou não fazer isso ou aquilo, mesmo para a esposa, então nós vamos o quê? Obedecer. Sabendo que sempre vamos ser bem-sucedidos. Jeová, ele vai abençoar o casamento. Por isso vai ser muito oportuno aqui vermos agora um pouquinho, relembrar, que vocês já conhecem os princípios de Jeová para o marido e para a esposa. Mas vamos relembrar aqui o que a Bíblia ela especifica para o marido, qual é o papel dele dentro do âmbito familiar e para a esposa. Começando pelo marido, lá em Efésios, no capítulo 5, ali temos um conselho direto para os maridos. Nos versículos 23 e o 25, diz assim: porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. Marido, continue a amar sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Percebeu aí, César, qual é o papel que cabe a você agora como marido? A todos nós, né, que somos casados. Aqui fala que o marido ele é o cabeça, ou seja, ele exerce um papel de chefia. Mas o modelo de chefia aqui não é o modelo de chefia que nós temos no mundo, onde as pessoas às vezes são um pouco rudes, grosseiras. Não.
Aqui disse que deve ser o modelo de Jesus. Jesus não era um ditador, ele era amoroso, ele era compassivo. O marido, ele não deve pegar a Bíblia aqui nesse texto, apontar com o dedo e obrigar. O respeito, ele se conquista, se granjeia. Você vai ser o chefe da família, agora, o cabeça, por exercer ali esse papel de forma amorosa, como um bom provisor, em sentido material, físico e principalmente em sentido espiritual, em sentido emocional, como Jesus fazia. Aqui disse também que deve amar a congregação, ou a sua esposa, como Cristo amou a congregação. Até que ponto? Ao ponto de dar sua vida pela congregação. É esse o exemplo de chefia que nós temos. Na prática, como é que nós poderíamos exemplificar isso aqui? Imagina um marido que chega em casa no final do dia, a esposa trabalhou lá bastante, né? Nós sabemos que não é fácil. As irmãs que têm, às vezes, até uma jornada dupla, trabalha fora secularmente e trabalha em casa também. E lavou, cozinhou, passou, ele chega a casa, está arrumadinha, limpinha. Mas ele, naquele dia, ele cisma de justamente querer ou procurar aquela camisa bendita que, por alguma razão, aquela não está lá no guarda-roupa, lá no armário. E aí ele pergunta para ela: mas o que você fez hoje o dia inteiro que a minha camisa não está aqui? Será que isso é ser amoroso? É só um exemplo, né? Não. Ele leva em conta, né? Quanto que ela já deve ter trabalhado ali, talvez ele não tenha visto, mas não é fácil. Ele elogia ela pelas coisas boas que ela fez, e quantas qualidades você vai ter para elogiar da Carol, que todos os maridos têm para elogiar as esposas. Isso vai motivar ela. Isso é ser amoroso, isso é tratar com respeito, como Jesus ele fazia com os seus discípulos. Isso envolve ser amoroso, sorrir, elogiar, usar palavras bondosas, respeitosas, dignificar a sua esposa, em particular em público também. Então esse é o modelo, é o papel do marido. O que dizer da esposa? Agora eu conselho para você, cara. Tem uma frase muito bonita que diz que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E a esposa, ela tem um papel fundamental, importantíssimo na estabilidade da família, do lar. É muito importante. Por isso que a Bíblia diz que a esposa, ela é um complemento, ela torna completo o seu esposo como uma fiel companheira e apoiadora. É verdade. A esposa capaz, a Bíblia fala que ela é preciosa como a corais. Seu valor é inestimável. Veja o conselho aqui em Efésios ainda, no mesmo capítulo 5, agora os versículos 22 ao 24, inicialmente, depois o 33. O que fala a respeito das esposas? A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da congregação e salvador desse povo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. O 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Então, ele mencionou de forma bem clara que a esposa ela deve apoiar ao marido, ter uma sujeição de coração. É o que está aqui. A esposa que exerce esse papel dentro do arranjo familiar, ela não tenta disputar ali, usurpar a chefia que cabe ao marido. É o arranjo estabelecido por Jeová. Pelo contrário, ela apoia. Quando a esposa, como hoje, infelizmente, algumas mulheres tentam disputar a chefia de casa, aquele espírito de independência, ela começa a ter essa disputa dentro do lar, é como se fossem dois pilotos querendo guiar o mesmo carro. Vai terminar numa tragédia, num acidente. Não pode, né? O marido é o arranjo estabelecido por Jeová e ele é o cabeça. Embora já mencionamos que é de forma amorosa. Isso não quer dizer que a esposa ela não tenha direitos ou não possa expressar a sua vontade, a sua opinião. O marido amoroso leva em conta isso. Mas a forma como ela faz isso faz toda a diferença.
sempre de maneira respeitosa, e uma vez ou outra, quando o marido tomar uma decisão, talvez não seja aquela que ela gostaria, ou que ela acha que seria melhor, o que diz o texto? Tem que se sujeitar, mesmo talvez sem concordar, sem estar de acordo, mas ela vai apoiar. Isso vai contribuir para a união, para a paz na família. Quando há essa harmonia, esse arranjo dentro do casamento, como engrenagens, né? Funciona, não tem atrito, ainda mais quando permeia essa união com amor, exercendo a função como marido ou como esposa de forma amorosa. Então, basicamente, esses são os deveres, né? O papel do marido, em resumo, né? Poderíamos falar muito mais, tem muitos outros princípios que Jeová, o originador do casamento, ele deixou na sua palavra, a Bíblia Sagrada, vocês já conhecem, mas em resumo, o marido ele é o chefe da família, seguindo o modelo de Jesus. Esquece o padrão de chefia do mundo. Tirano não, mandão não. Jesus ele era amoroso, ele era humilde, ele servia. É esse o papel nosso como maridos. Agora, diante de você, César, tomar a dianteira em cuidar das necessidades da sua esposa, da sua companheira. E a esposa, no caso agora da Carol, ser uma companheira leal e apoiadora do marido. Sempre se lembrando aqui, como mencionamos, que vai suavizar, né, esse funcionamento, fazer com que as coisas elas transformem de maneira suave e alegre, o que diz Colossenses, vamos ler, capítulo 3, 12 e o 14. Colossenses 3, 12 ao 14. E o 14, né? Então diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Olha as qualidades aqui que nós como cristãos devemos manifestar com todos, ainda mais com o nosso cônjuge amado. Humildade, bondade, compaixão, brandura e paciência. E no 14, mas além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Revestir-se era como se vestisse, né? Uma roupa. Então, no dia a dia, vocês devem ser identificados por demonstrar essas qualidades, o amor e essas facetas do amor. Ainda mais agora, como um casal. Se antes, né, era tão bom durante o namoro, né? Como que acontece normalmente, né? A namorada, ela tem todo aquele carinho, toda aquela preocupação. Quando chega o dia da visita, lá no final de semana, prepara até a sobremesa que o César mais gostava, né? Se arruma, se cuida, se perfuma, e é tão gentil, tão amorosa nas palavras, e o rapaz não ficava, fazia pelo menos, né? Sempre lembrava de levar uma lembrancinha, ou um cartãozinho, um bombonzinho, ou uma pelúcia, ou só mandar umas mensagens de vez em quando. E as expressões tão bonitas, como é que se refere? Meu bem, minha querida, meu amor. E agora que casaram? Alguns talvez deixam que a coisa se torne um pouco monótona, mecânica, se esquece. Mas ainda agora,